Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um bom final de semana. Vamos dar início hoje aos nossos trabalhos. Nosso trabalho de hoje corresponderá no seu livro ao capítulo 3. Então a gente vai caminhando. Depois, dentro do possível, em alguns momentos a gente retornará ao capítulo anterior novamente. À medida que a gente for tratando dos temas, a gente vai navegar nesses capítulos aos poucos. Alguns conceitos a gente vai e volta neles. Então, à medida do possível, nós vamos sinalizando para vocês onde vocês deverão buscar dentro do livro de vocês o correspondente. Então, a partir de agora, é bom que vocês anotem aí, a gente já entra. A aula passada a gente desenvolveu bastante o princípio da socialização, e hoje a gente já entra nos mecanismos já presentes ou como resultados dessa socialização. Então, hoje a gente começa a tratar sobre comunidades, ok? Bom, só retomando rapidinho o que a gente estudou até o final da aula passada. A gente viu a socialização e vimos que o processo de socialização consiste em preparar o indivíduo para ser inserido e para viver em sociedade, ou em determinado grupo social, que ele seja capaz de estabelecer os devidos vínculos sociais para que ele possa viver de maneira correta e de maneira precisa dentro daquele grupo estabelecido, daquele grupo social, tá? Nós vimos que essa convivência é uma forma de estabelecer contatos, e esses contatos podem ser diretos e indiretos. Os contatos diretos é quando não há um terceiro, ou entre você e o interlocutor, não há ninguém. Não se coloca nenhum mecanismo. Sempre que o contato entre você e o interlocutor se dá sem intermediário, nós temos um contato direto. Agora, entre você e o interlocutor, se nós colocamos alguma coisa no meio, aí a gente tem um contato indireto. O exemplo que eu dei para vocês na aula passada foi justamente o exemplo da nossa aula. Se a gente tivesse dentro da sala de aula física, nós teríamos um contato direto, ou seja, não há nenhum intermediário entre nós. Em contrapartida, hoje, nossa sala de aula é um contato indireto, ou seja, entre eu e vocês, eu, emissor, você, interlocutor, entre nós dois, entre nós, todos nós, existe um mecanismo digital presente que faz a ponte entre eu e vocês, entre vocês e eu. Sempre que há esse mecanismo, qualquer mecanismo, seja ele digital ou seja ele escrito, que faz essa ponte, que é preciso fazer essa ponte, nós temos um contato indireto. E terminamos a aula passada vendo sobre os mecanismos de socialização. E aí eu citei alguns para vocês, que é escola, igreja, família, clube, todos esses são mecanismos de socialização, tá? Então, até aí a gente foi com vocês, abordamos boa parte do capítulo 2, depois a gente volta nesse capítulo à medida que a gente for falando dos mecanismos de socialização. Nós vamos voltar de novo em alguns conceitos do capítulo 2, do capítulo 1, quando a gente passar para o livro 2, o livro B, vocês perceberão que a gente vai continuar abordando e voltando ao longo do nosso trabalho
nesses conceitos. Então, é bom que vocês fiquem atentos aí, porque o capítulo 2 não está terminado e eu não termino hoje o capítulo 3 também, tá? Apesar de tratar. Isso significa que nós precisaremos dos conceitos que iremos desenvolver hoje. Nós teremos que voltar nesses conceitos posteriormente. Só um momento aqui, porque uma pessoa pediu para entrar. Pessoal, eu vou pedir a vocês que, dentro do possível, não fiquem entrando e saindo, não, tá? Porque isso acaba atrapalhando o andamento da aula, como agora está acontecendo, tá? A Giovana está presente aí? Ô, Giovana. Oi. Porque eu não tinha registrado sua presença. Que provavelmente na hora alguém entrou e saiu e acabou atrapalhando. E a Lavine está presente? Não, só ela que está faltando. Se alguém puder avisar, a nossa aula já começou, tá? Que aí a gente fecha a chamada aqui. Depois eu confiro novamente. Então vamos lá. Então a gente vai voltar dentro do possível, dentro desses conceitos. Nosso assunto de hoje, no capítulo 3, é comunidade. Então hoje nós vamos definir o que é uma comunidade, vamos caracterizar, vamos dar a vocês as principais características de uma comunidade, tá? Diferenciar de uma sociedade de uma maneira bem simples e depois passaremos aos tipos de comunidade. Eu vou tratar com vocês das mais conhecidas. As comunidades naturais, as comunidades urbanas, as comunidades criadas e as comunidades virtuais. Então, nós vamos tratar com vocês hoje, o nosso assunto é comunidades. Conceituando e caracterizando o que é uma comunidade. Primeiro, você tem que saber que, na maioria das vezes, as pessoas confundem o conceito de comunidade para o conceito de sociedade. São conceitos muito próximos. Então, não é difícil você confundir, não. É até fácil você confundir os dois conceitos ou usar um conceito para significar uma outra coisa, ou usar o conceito de comunidade para significar sociedade, ou usar o conceito de sociedade para significar comunidade. Antes que eu continue aqui, assim que eu terminar a aula de hoje, eu vou postar para vocês lá os slides desta aula de hoje, tá? Então fiquem atentos lá no Moodle e eu vou colocar também no final, aqui no final da aula de hoje, eu vou colocar um pequeno fórum lá. Então entrem lá para acessar os slides e respondam o fórum também, fazendo favor, tá? A gente está pensando, inclusive, a utilização dos fóruns para, quem sabe, gerar alguma nota para vocês aí pela participação de vocês, tá? Então, vamos tentar usar alguns mecanismos aí. Então, procurem participar lá do fórum, tá? Então, comunidade é uma associação de pessoas movida por interesses, tá? Geralmente, esses interesses os interesses, quando estabelecem laços contratuais, nós estabelecemos como sociedade. Então, sociedade são um grupo de pessoas movida por interesses e que estabelecem laços contratuais, ou seja, estabelecem um contrato social, tá? Ou seja, geralmente uma sociedade ela tem uma carga de formalidade, tá? Se eu quiser abrir uma loja com alguns de vocês, eu vou ter que
estabelecer uma série de papéis, criar uma série de papéis, de regras de convivência e estabelecendo direitos e deveres e tudo mais. Geralmente, quando nós estabelecemos esses laços por meios de contrato ou oficialmente por meio de papéis, documentos e tudo mais, nós estamos criando uma sociedade. Quando esses laços são baseados em sentimentos, e esses sentimentos nos levam a um certo grau de intimidade, nós criamos uma comunidade. Então, a diferença é mínima, e que se você não estiver atento, o que irá acontecer é você realmente confundir, usar o conceito de comunidade para o conceito de sociedade, ou o conceito de sociedade para o conceito de comunidade, mas aí é fácil você distinguir. A sociedade, ela possui um parâmetro contratual. A comunidade, geralmente, ela é movida por interesses, e esses interesses estão ligados a sentimentos, a uma proximidade, a um certo grau de intimidade. Toda comunidade, pessoal, possui um caráter intimista. Nós formamos comunidades a partir dos laços de intimidade, ou seja, vamos pegar o seu exemplo na internet. Lá na internet, quando você entra em uma comunidade, é porque, de alguma maneira, você encontra uma correspondência de pensamento que leva você a se identificar sentimentalmente com aquele grupo de pessoas. Na sociedade não precisa disso? Pode precisar, mas não é obrigatório. Porque o contrato, ou a parte contratual, ela assegura todas as outras coisas. Na comunidade, você busca as pessoas com proximidade sentimental, por quê? Porque, na verdade, na ausência do laço contratual, a sua confiança está justamente naquelas pessoas ou no pensamento daquelas pessoas que trazem correspondência com você. Então, uma comunidade, ela nos liga por laços afetivos. Geralmente, numa comunidade, todo mundo conhece todo mundo. Então, há laços de proximidade, tá? A comunidade, geralmente, ela estabelece, de uma maneira bem mais clara, a superação das individualidades. O indivíduo desaparece? Não. Mas numa comunidade, você pensa menos em você e mais nos outros, ou no todo. Então, uma comunidade, há uma superação das individualidades ou do caráter individualista. Numa comunidade, nós vivemos mais num estado de coletividade, tá? E isso com laços muito profundos de sentimento, tá? Geralmente, nós usamos o termo unidade social para fazer parte de uma comunidade. Então, a comunidade é uma unidade social. E aí é bom. Há uma outra forma de você definir sociedade, diferenciar sociedade de comunidade. Como? É simples. Geralmente, a sociedade ela tem uma amplitude muito maior. A comunidade tem uma amplitude menor. Isso significa que dentro de uma sociedade você encontrará um grupo ou uma quantidade de comunidades. Uma sociedade, ela é justamente uma unidade social capaz de juntar as comunidades num único lugar. Então, a sociedade é a soma de um grupo de comunidades, enquanto comunidade é a soma de pessoas. Tá? Numa sociedade, você tem uma unidade maior, enquanto numa comunidade você tem uma unidade menor. Seria mais ou menos isso. Se eu tomar esse círculo como referência, certo? Vamos tratar isso aqui como sociedade. Isso seria uma sociedade. Se eu quero uma comunidade, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. O círculo maior é a sociedade. E cada divisão dessa que eu fiz aqui seria uma comunidade.
tá? Então, se eu somar todas essas comunidades, eu formo uma sociedade. Então, a sociedade tem uma amplitude maior, enquanto numa comunidade eu tenho uma amplitude menor. Assim, em uma comunidade, todos conhecem a todos. Por quê? Em função do tamanho dela, é possível que haja um conhecimento com um certo grau de intimidade e um sentimento de pertencimento de todos em relação a todos. Então, essas seriam as características de uma comunidade. Recuperando com vocês. Superação da individualidade, é uma unidade menor e em uma comunidade todos conhecem a todos. Ou seja, há um sentimento de intimidade, há um sentimento de pertencimento. Tá? Isso seria uma comunidade e já, de maneira muito rápida, fazendo uma diferenciação para a sociedade. Ok? Bom, vamos aos tipos de comunidade. Quais os tipos de comunidade nós possuímos? Comunidades naturais, comunidades urbanas, comunidades criadas e comunidades virtuais. Essas são as mais utilizadas. Essas são as mais comuns. O que seria uma comunidade natural? Bom, para ficar fácil para você identificar, as comunidades naturais são aquelas comunidades originárias. Se eu voltar na história da humanidade, vocês verão que lá nos primórdios, as primeiras comunidades, elas eram agrárias. Então, nós vamos manter esta definição de agrário para a comunidade natural. Comunidades naturais são as primeiras aglomerações que a humanidade criou. E a comunidade agrária corresponde justamente às primeiras formações criadas pelo ser humano. Quando eu disse para vocês lá no primeiro capítulo, que eu falei para vocês da evolução do ser humano, e o meu objetivo era chegar na sociedade que nós vivemos hoje, eu quis mostrar para vocês que nós evoluímos. Então, as primeiras aglomerações que a humanidade criou corresponde justamente aos agricultores e aos horticultores e pastores. Depois nós formamos comunidades agrícolas. Estas são as comunidades naturais, tá? Então, comunidades naturais, para ficar fácil para você identificar, geralmente são comunidades agrícolas. As comunidades agrícolas são comunidades naturais. Como é que elas surgem? Em torno de um casal, geralmente um casal. Você tem uma formação familiar. Ali dá início a uma primeira comunidade. Como é que essas comunidades se formam? Primeiro você tem uma casa. Ali eu tenho a Dona Maria e o seu José. A Dona Maria e o seu José vão ter os seus filhos. Então tudo gira em torno daquela casa. Daquela casa. À medida que a família do seu José vai crescendo, vão surgindo outras necessidades e o grupo começa a lutar por aquelas necessidades. Então, o seu José, tendo a necessidade de educar os filhos, é bem provável que ele vá lutar por mandar esses filhos para estudarem fora, mas se ele não tiver condições de mandar todos os filhos para estudar fora, geralmente ele vai construir uma escola. Ele irá contratar um professor ou uma professora para dar as primeiras instruções aos filhos. Ou quem sabe, se a Dona Maria tiver condições, é ela mesmo que vai tocar a escola. Certo? A família vai crescer. Então, o que vai acontecer? Os filhos vão se casar. E ainda continuam vivendo em torno daquela casa, porque a maioria dos filhos vão construir casas ao redor daquela casa principal, formando ali uma comunidade familiar. Tá? Vão perceber que é preciso do esporte, então vão construir um campo. Alguém precisa buscar recursos, porque nem todo mundo tem tudo, então vão criar uma venda. É nesse estilo que nascem as primeiras comunidades, em torno de um núcleo simples e em torno de uma atividade muito bem definida, que é a atividade agrícola, porque é o primeiro mecanismo de sustentação de qualquer comunidade, todo mundo precisa comer.
E para nós comermos, a gente tem que gerar o nosso próprio alimento. Então, as comunidades agrárias são as primeiras comunidades que nós formamos. Então, estas são as comunidades naturais. Então, correspondem às primeiras aglomerações, geralmente de regiões agrárias, formadas geralmente por um conjunto familiar, geralmente em torno de pontos em comum, como escola, igreja, um campo, uma quadra poliesportiva, um ginásio, tá? É movida por uma identidade e pelo trabalho do grupo, ou seja, a identidade é a família, tá? E o trabalho do grupo geralmente é a produção de alimentos agrários e preservam. O objetivo é geralmente preservar os costumes e as tradições daquele grupo. O grupo tende a buscar a preservação do próprio grupo em torno dos seus interesses, em torno das suas tradições, em torno dos seus costumes, tá? Esse é o primeiro grupo, chamado comunidade natural. Essa é a comunidade natural, tá? O segundo grupo é chamado comunidade urbana. Esses podem ser. A única diferença, pessoal, da comunidade natural para a comunidade urbana é justamente a localização geográfica. As outras características todas se dão em torno da mesma coisa. Não vai mudar muita coisa, não. Então, uma comunidade agrária, ela gira em torno justamente do quê? Ela gira em torno justamente da atividade agrária e da posição geográfica do campo daquele grupo, comunidade natural, tá? Quando nós chegamos na comunidade urbana, nós mudamos a geografia. Agora, a localização do grupo encontra-se justamente no seio de uma cidade. É o espaço urbano, tá? Todas as outras características mantêm-se as mesmas, exceto a forma de produção do meio de subsistência, que é a alimentação, tá? Então, vamos lá. Uma comunidade urbana pode ser moradores de um prédio, de um bairro, ou até mesmo de uma cidade, depende do tamanho dela. Depende do tamanho dessa cidade. Se for uma cidade muito pequena, a cidade em si, ela pode ser uma comunidade. Por quê? Vocês vão perceber que ali todo mundo conhece todo mundo sabe de todo mundo. A maior parte daquelas pessoas tem laços familiares entre si. E mesmo que não haja simplesmente laços familiares, essas pessoas conhecem todos eles, ou seja, todos conhecem a todos. Então, se todo mundo conhece você, há um laço de intimidade. E essa é uma das características. Então, dependendo do tamanho da cidade, a cidade pode ser uma comunidade, tá? Quando eu tenho uma cidade de porte maior, geralmente essa cidade ela pode ser dividida em diversas comunidades. E aí é que está. Geralmente, um bairro, ele pode significar uma comunidade, ele pode ser uma comunidade, tá? Um bairro pode significar a existência de uma comunidade ali. Ah, então todo mundo ali é parente de todo mundo. Não, mas todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe de todo mundo, tá? Há uma proximidade entre aquelas pessoas, há uma correspondência, há uma identidade de sentimentos, tá? E isso serve para quê? Primeiro, para mobilizar as pessoas. Geralmente esses moradores do prédio, do bairro, ou até mesmo da cidade como um todo, eles podem e irão se mobilizar para reivindicar uma série de benefícios para aquele grupo, como água tratada, esgoto encanado, iluminação pública. A comunidade na zona urbana, ela se torna um mecanismo de reivindicação. Geralmente as pessoas organizam comunidades, pois têm como objetivo reivindicar coisas de que eles necessitam e de que eles precisam, tá? Geralmente o interesse comum é buscar sempre melhorar as condições de vida do grupo,
Então, para isso, criam mecanismos de reivindicação. Quando moram num condomínio, buscam melhorias dentro do condomínio. Vão trabalhar para desenvolver o condomínio, para melhorar as condições de vida das pessoas ali dentro. Vão reivindicar coisas, vão buscar solução para os problemas e tudo mais. Tá? Quando nós estamos num bairro, o bairro começa a se organizar, ou seja, a comunidade, que é o bairro, começa a se organizar para ter melhorias. Ah, está faltando rede de esgoto naquela rua tal. Então, eles começam a se organizar para ir até os mecanismos legais, que é o Estado, para reivindicar isso. Tá? Então, começam a se organizar. Na verdade, a comunidade urbana é, assim como a comunidade natural, um mecanismo de reivindicação por condições de vida, por melhorias nas condições de vida também. Tá? Então, uma comunidade urbana, o que ela diferencia geralmente do grupo familiar natural ou da comunidade natural é principalmente o posicionamento geográfico, porque os mecanismos utilizados para reivindicação, para a formação da própria comunidade são os mesmos. São os mesmos. Tá? Dentro da cidade vai nascer um terceiro grupo de comunidade. São chamados grupos ou comunidades criadas. O que seria uma comunidade criada? Geralmente o grupo ele se forma, esse grupo formado, ele começa a trabalhar com o processo de conscientização das pessoas. Então, o grande objetivo de uma comunidade criada é formar consciência nas pessoas da condição dela. Uma comunidade criada, ela trabalha com o processo de conscientização. Então, vamos lá. Você tem um bairro, um determinado bairro, numa cidade, esse bairro fica na periferia. Esse bairro acaba não tendo acesso a um punhado de coisas. Então, a comunidade criada ela vai funcionar com o mecanismo de conscientização, ou seja, eu vou levar aquelas pessoas daquele grupo social a perceberem que falta a elas uma série de coisas, que a elas é restringido uma série de acessos. Então, a comunidade criada ela tem por objetivo justamente trabalhar em torno da formação da consciência das pessoas. As pessoas precisam estar conscientes de suas condições, da condição em que ela está situada. Então, a comunidade criada, ela trabalha nesse processo de formação da consciência. Tá? Após formar a consciência e perceber, e a comunidade perceber suas limitações, ela começa a criar mecanismos de reivindicação junto aos grupos responsáveis pelo desenvolvimento. Ou seja, o Estado, prefeitura, poder judiciário, poder legislativo, ele começa a reivindicar junto a esses grupos, tá, as melhorias necessárias para que eles possam desenvolver, para que eles possam melhorar as condições deles, tá? Mas isso pode não acontecer, ou seja, as melhorias poderão não vir, poderão não acontecer. E se não acontecer, o grupo ainda tem uma solução. O próprio grupo começa a se organizar internamente para buscar recursos para que ele mesmo faça isso. Por exemplo, nessa sociedade da periferia, ou nessa comunidade periférica, numa determinada cidade, falta rede de esgoto. Tem um esgoto correndo a céu aberto. Desculpe. Geralmente, esse grupo começa a reivindicar. Quando percebem que não irão conseguir, ele mesmo começa a fazer o levantamento dos recursos e ele mesmo começa a tocar a obra, tá? A desenvolver o projeto de melhoria das condições de vida. Tá? Geralmente, esse grupo ele começa ele mesmo a buscar a solução. Ele mesmo começa a ser a solução. Tá? Então, é comum vocês verem, por exemplo, associação de bairros, diante da ausência do poder público,
eles começam, por eles mesmos, buscar solução para os problemas que eles detectaram. Então, a função da comunidade é se conscientizar do problema e, diante da ausência do poder público, ele mesmo começa a buscar a solução para o problema. Geralmente, nós identificamos essas comunidades criadas com as ONGs ou as ONGs. Tá? Geralmente, essas comunidades criadas aparecem na forma de organizações não governamentais. São as ONGs, que podem atingir qualquer setor da comunidade. Hoje, qualquer setor da comunidade é passível de se tornar uma ONG com luta por determinados objetivos políticos e sociais. Ela pode ser ambiental, ela pode ser jurídica, há diversas. Qualquer tema hoje pode se transformar numa comunidade de luta, numa comunidade de formação de consciência. Ou seja, qualquer tema social ou político hoje pode se tornar uma comunidade criada. Tá? E, por fim, a comunidade virtual. Esta, digamos que vocês tenham muito mais habilidades para falar dela do que eu. Por quê? Eu sou meio resistente, igual, por exemplo, outro dia eu me enchi com esse negócio de Facebook e eu fui lá e cancelei minha conta, eu saí. Tá? Se vocês encontrarem meu nome lá, não sou eu. Tá? Porque eu saí. Ah, você tem o Twitter? Eu não tenho muita paciência para ficar com aquele negócio todo. Então, todas essas comunidades virtuais que vocês estão habituados a ela, eu geralmente não faço parte. Eu estou, por exemplo, hoje no WhatsApp porque, de uma certa maneira, eu sou obrigado. Porque se eu pudesse, eu não estaria. Ah, por que não? É simples. Tá? É tanta mensagem que eu não sei o que eu leio. Então, de uma certa maneira, há uma certa resistência da minha parte. Já vocês convivem com isso com a maior naturalidade. Vocês sabem o que fazer diante da quantidade de mensagem. Eu ainda, por exemplo, outro dia tinha 1.400 mensagens, porque todas as turmas resolveram entrar ao mesmo tempo. Com certeza vocês sabem o que fazer diante disso. Tá? Eu ainda acho que tem que ler todas as mensagens. Eu só quero mostrar para vocês que vocês têm muito mais facilidade com esse tipo de comunidade do que eu. O que eu conheço é do teórico. Então vamos à parte teórica. Primeiro, a comunidade virtual ela não funciona como, vamos lá, comunidade natural, comunidade urbana, comunidade criada, elas dependem do espaço físico. Elas se formam basicamente no espaço físico. Elas precisam do espaço físico. A comunidade virtual, ela não precisa do espaço físico. Então, ela, na realidade física, ela não existe. Tá? Você não existe num espaço físico. Então, onde eu existo nesse tipo de comunidade? É no cyberespaço ou no espaço virtual. É um espaço que não é espaço. Tá? É o cyberespaço. É um espaço que, na realidade, não existe. Ninguém tem o domínio dele. Por quê? Ele não existe na prática. Ele não é um espaço propriamente dito. Mas, ao mesmo tempo, é onde você, virtualmente, você se locomove, você está presente. Ok? O que a gente está tentando fazer nos últimos dias é transferir um espaço físico para um cyberespaço. Tanto que, na minha cabeça, ele tem que estar o mais próximo possível do que seria dentro da sala de aula. Tá? Então, virtualmente, eu estou recriando o espaço de uma sala de aula. Essa sala de aula, ela existe. Na prática, não. Na teoria, sim. Ela existe enquanto uma virtualidade. Mas, na realidade, não. Então, a comunidade virtual ela não existe num espaço físico. Ela existe num espaço
virtual, no cyberespaço, tá? Reúne pessoas geralmente que não se encontrariam e podem estar nos lugares mais diversos e mais distantes do planeta. Quando eu tinha conta ainda no Facebook, chegou um pedido de amizade para mim. Chegou um pedido de amizade para mim. E eu fui ver, a pessoa estava na Austrália. Porque, na verdade, virtualmente, o Facebook aproxima você. Você, quando entra, cria um perfil, que pode ser verdadeiro ou pode ser falso, tá? É aí que você tem que tomar cuidado, onde os trapaceiros, os pedófilos e tudo mais entram. Porque, obrigatoriamente, você não tem que ser você lá, você pode ser outra pessoa. É onde, por exemplo, muitas pessoas irão encontrar coragem para promover alguns crimes que naturalmente não promoveriam. Porque ali ele pode ser outra pessoa. Não há uma exigência que você seja você mesmo. Tá? Um dos pedidos que chegou para mim era do John McCartney. E eu fui investigar quem era o John McCartney. Um certo dia, uma grata coincidência, eu encontro com um amigo. Você não me aceitou lá no seu grupo do Facebook? Eu falei, como assim, rapaz? Você não me pediu? Não, eu sou o John. Eu falei, que John? O John McCartney. Eu falei assim, pelo que eu sei, você é o João Carlos. Eu não conheço o John McCartney, mas porque lá ele pode ser quem ele quiser. Lá ele pode ser o John, que não é John, tá? Porque você pode inventar um perfil para você. E aí fiquem atentos, porque é justamente onde as pessoas mal intencionadas podem entrar na sua vida. Porque, na verdade, ele não existe, mas ele pode criar um mecanismo de existência ali, virtual. E aí, usando de má fé, ele pode aproveitar uma série de brechas que esse tipo de comunidade pode lhe dar, tá? Então, reúne pessoas que geralmente não se encontrariam, reúne pessoas que nem estão no mesmo lugar, podem estar em lugares dos mais distantes possíveis, dos mais diversos possíveis, tá? Podem estar em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, tá? Pode, em algum momento, essa comunidade pode decidir se encontrar. Então, ela acaba virtualmente. Não. Na verdade, ela é uma comunidade virtual, que, em função da curiosidade, essas pessoas podem decidir se encontrarem naquele momento. Então, é comum. Outro dia eu estava vendo, a torcida organizada do Fluminense, no Vale do Aço, ela existe. Ela surgiu como uma comunidade virtual, que de um tempo para cá eles decidiram se encontrar. Então, de tempo em tempo, eles marcam um encontro, vão para determinado lugar, lá vão discutir sobre o Fluminense, não sei o que lá mais, e tal, e tal, e tal. Acabou aquele encontro, eles voltam para a virtualidade. Só vão se encontrar de novo quando marcarem novamente. Agora, se isso começar a se tornar muito corriqueiro, o grupo tende a sair da virtualidade e se tornar um grupo físico, tá? E por fim, geralmente, no mundo em que nós vivemos hoje, a comunidade virtual tem se transformado numa solução para o problema de isolamento que naturalmente a nossa civilização vem vivendo. Cada vez mais, pessoal, nós vivemos em um mundo em que nos esbarramos nos outros, mas não conhecemos ninguém. Nós vivemos no meio de uma multidão de anônimos. A modernidade fez isso com a gente, nos tornou anônimos. A comunidade virtual tornou-se um mecanismo pelo qual eu vou me tornar alguém de novo. Eu me torno alguém, eu ganho uma identidade, eu adquiro novamente uma identidade. Então acaba que no mundo que nós vivemos atualmente, a comunidade virtual ela tem se transformado em um mecanismo de recuperação da identidade. Então, o que vimos hoje? Conceito de comunidade, isso está correspondendo ao capítulo 3 do livro de vocês. Caracterizamos comunidade e diferenciamos de sociedade. E vimos 4 tipos de comunidade. A comunidade natural ou agrária, a comunidade urbana, a comunidade criada e a comunidade virtual.
Ok? Perguntas? Professor, o que seria um Oi. sindicato dentro deste contexto? Sindicato é um tipo de comunidade criada. Os Ok, sindicatos seriam organizações sociais voltadas para a conscientização. Então, a princípio, ele funcionaria como uma comunidade criada. ok. Ok? Beleza? Alguma Beleza. pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, estamos chegando ao final da nossa aula. Dê uma olhadinha no livro lá e depois acessem os slides, tá? Para a gente, na próxima aula, a gente aprofunda mais um pouco sobre mais esses mecanismos de socialização. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Alô, professor.